Todos zombaram da garota humilde que não sabia dançar, até que o milionário pegou sua mão, e cada passo deles calou o salão inteiro. O Hotel Copacabana Palace brilhava como uma joia na noite carioca. Seu salão principal, decorado com arranjos de orquídeas brancas e cristais que refletiam a luz dourada dos candelabros, acolhia a elite do Rio de Janeiro para o evento beneficente anual do Instituto Novo Amanhã. Empresários políticos, celebridades e herdeiros circulavam entre taças de champanhe e sorrisos calculados, em um balé social onde cada gesto era medido, cada palavra pesada em ouro. Nos bastidores, longe dos flashes e do glamour, Luísa Campos ajustava nervosamente o uniforme preto e branco da equipe de serviço. Aos 23 anos, com cabelos castanhos presos em um coque austero e olhos cor de mel que revelavam uma mistura de determinação e insegurança, ela não estava habituada a eventos tão sofisticados. Trabalhava como garçonete, apenas nos finais de semana e feriados, complementando a renda que obtinha como auxiliar administrativo em uma pequena empresa de contabilidade durante a semana. Cada centavo era precioso para custear a faculdade de administração, que cursava à noite em uma universidade particular com bolsa parcial. Primeira vez no Copacabana Palace? Perguntou Paulo, um garçom experiente que organizava as bandejas com taças de champanhe. Tão óbvio assim? Respondeu Luísa com um sorriso tímido. Um pouco. Você parece assustada. Relaxe. São só pessoas. Pessoas ricas, mas ainda assim, apenas pessoas. Luísa assentiu, sem muito convencimento. Para ela, que crescera no subúrbio de Bangu, filha de uma costureira e um motorista de ônibus, aquele mundo parecia pertencer a outro planeta. Lembrem-se das regras, instruiu o supervisor, um homem de meia-idade com expressão severa. Sejam invisíveis. Sirvam as bebidas, recolham as taças vazias, sorriam discretamente. Não iniciem conversas e respondam apenas o essencial se forem abordados. Aqui dentro, vocês são parte da decoração. As palavras caíram como pedras no estômago já embrulhado de Luísa. Parte da decoração. Invisível. Era exatamente assim que se sentia na maioria dos ambientes, além de sua comunidade. Invisível para o mundo que circulava naquele salão. Vamos lá, primeira leva. Luísa, pegue aquela bandeja e comece pelo lado esquerdo do salão, instruiu o supervisor. Com mãos levemente trêmulas, Luísa equilibrou a pesada bandeja de prata com 12 taças de champanhe. Respirou fundo e entrou no salão, imediatamente envolvida pela música suave de um quarteto de cordas que tocava em um canto. O contraste era gritante. De um lado, mulheres com vestidos que custavam mais que seu salário anual, joias que poderiam pagar sua faculdade inteira, homens em ternos impecáveis, discutindo negócios milionários entre goles de bebidas caras. Do outro ela, Luísa Campos, tentando equilibrar uma bandeja, passar despercebida e não cometer erros que pudessem custar seu emprego temporário. Com licença, uma taça, por favor, pediu uma mulher elegante, mal direcionando o olhar para Luísa. Certamente, senhora, respondeu Luísa, oferecendo a bandeja. Durante a próxima hora, circulou pelo salão como uma sombra, servindo, recolhendo, mantendo o sorriso educado, os olhos baixos, a postura ereta conforme instruída. Ocasionalmente, permitia-se observar os convidados, suas interações, o mundo que nunca fora o seu. Foi durante um desses momentos que o viu pela primeira vez. Ele estava um pouco afastado do centro das atenções, próximo a uma das amplas janelas que davam para a praia de Copacabana. Alto, com ombros largos perfeitamente delineados pelo terno escuro, que claramente fora feito sob medida. Cabelos negros cortados com precisão, traços definidos, uma barba por fazer que, ao invés de parecer desleixada, adicionava um charme rústico à sua elegância natural. Diferente dos outros homens que conversavam animadamente em grupos, ele parecia quase entediado. Ou talvez, pensou Luísa, apenas deslocado como ela se sentia. Havia algo em seus olhos, um azul profundo, quase índigo, que transmitia uma melancolia silenciosa. Ele é bonito, não é? Sussurrou Carla, outra garçonete que se aproximara com uma bandeja vazia. Miguel Tavares, dono da Tavares Tech, aquela empresa de tecnologia que está revolucionando o mercado. Dizem que já é bilionário antes dos 35. Parece entediado, comentou Luísa.
sem conseguir desviar o olhar. Provavelmente está. Raramente aparece em eventos sociais. É conhecido como o lobo solitário do mundo corporativo. As revistas de fofoca especulam constantemente sobre sua vida amorosa, mas ninguém realmente sabe nada concreto. Garçonetes! A voz aguda do supervisor interrompeu a conversa. Menos conversa, mais trabalho. Luísa, recarregue sua bandeja. Eles vão anunciar o leilão beneficente e todos vão querer mais champanhe. Quando Luísa retornou ao salão com a bandeja recarregada, notou que um pequeno palco havia sido montado rapidamente. Uma mulher elegante, que reconheceu como uma apresentadora famosa de televisão, subiu aos microfones. Senhoras e senhores, bem-vindos ao leilão beneficente do Instituto Novo Amanhã. Antes de iniciarmos, convidamos todos a se dirigirem à pista de dança. Como manda a tradição do nosso evento anual, abriremos o leilão com uma valsa. O quarteto de cordas começou a tocar uma melodia suave. Casais elegantemente vestidos começaram a se formar, dirigindo-se ao centro do salão transformado em pista de dança. Luísa observava fascinada os movimentos graciosos, os vestidos rodando como flores desabrochando. Estava tão absorta que não percebeu a aproximação silenciosa de Miguel Tavares, que agora estava a apenas alguns passos dela, também observando os dançarinos com uma expressão indecifrável. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram. Luísa sentiu o rosto esquentar e rapidamente baixou os olhos, lembrando-se de seu lugar, parte da decoração, invisível. O supervisor fez um gesto discreto, indicando que ela deveria se afastar da área central. Obediente, Luísa começou a recuar para as margens do salão, ainda equilibrando sua bandeja. Foi então que aconteceu. Um convidado embriagado deu um passo para trás sem olhar, colidindo diretamente com Luísa. A bandeja balançou perigosamente. Em uma tentativa desesperada de evitar o desastre, Luísa realizou uma manobra quase acrobática, salvando a maioria das taças. Porém, uma delas caiu, derramando champanhe na barra do vestido de uma convidada próxima. "Olhe o que você fez, sua incompetente!" gritou a mulher, atraindo atenção imediata. O tempo pareceu congelar. Todos os olhares se voltaram para Luísa, súbita e dolorosamente visível. "Me desculpe, senhora, foi um acidente", apressou-se Luísa, colocando a bandeja em uma mesa próxima e pegando um guardanapo para oferecer à convidada furiosa. "Acidente? Olhe para o meu vestido. É um Valentino exclusivo." A mulher, uma socialite conhecida por seu temperamento difícil, afastou a mão de Luísa com desdém. "Quem você pensa que é? Deveria ter mais cuidado ou procurar um emprego onde não possa causar danos de milhares de reais." O rosto de Luísa queimava de vergonha. Sentia todos os olhares sobre ela. Ouvia os murmúrios, via os sorrisos de escárnio. O supervisor já se aproximava, sua expressão prometendo uma demissão imediata. "Renata, acalme-se. Foi claramente um acidente causado por Herbert, que parece já ter excedido sua cota de champanhe." A voz profunda e calma veio de trás de Luísa, surpreendendo a todos. Miguel Tavares havia se aproximado sem que ninguém percebesse. Agora estava ao lado de Luísa, sua presença imponente, criando uma aura de proteção ao seu redor. "Miguel, querido, olhe o que essa garota fez ao meu vestido", insistiu Renata, subitamente adoçando o tom ao perceber quem intercedia. "Vejo um pequeno respingo na barra de um vestido que ficará perfeitamente bem após uma lavagem a seco, cujo custo terei prazer em cobrir." Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e o estendeu para a mulher. "Mande a conta para meu escritório. Agora, se me permite, gostaria de continuar apreciando a noite sem mais incidentes." A firmeza educada em sua voz não deixava espaço para argumentação. Renata pegou o cartão, seu rosto uma mistura de surpresa e frustração contida. "Se você insiste, Miguel", murmurou, afastando-se com um último olhar furioso para Luísa. O supervisor, que estava prestes a interferir, recuou discretamente. Ninguém contestava Miguel Tavares, nem mesmo a administração do hotel. "Obrigada", sussurrou Luísa, ainda tremendo levemente. "O senhor não precisava..." "Não foi nada", respondeu ele, seus olhos azuis encontrando os dela pela segunda vez naquela noite. Algumas pessoas esquecem que eventos como este supostamente existem para ajudar os menos afortunados, não para humilhá-los.
Havia algo na maneira como ele a olhava, diretamente, sem condescendência, como se realmente a visse, que fez Luísa sentir um estranho formigamento no estômago. Preciso voltar ao trabalho, disse ela rapidamente, quebrando o contato visual. Certamente, respondeu Miguel com um leve sorriso. Tenha uma boa noite. Luísa retornou à cozinha para recompor-se e recarregar sua bandeja, ainda abalada pelo incidente e pela inesperada intervenção. Paulo a encontrou lavando o rosto no pequeno banheiro de serviço. Você está bem? Ouvi sobre o que aconteceu. Estou, respondeu ela, secando o rosto. Graças a Miguel Tavares, aparentemente. Incrível, não? Ele nunca se envolve em dramas sociais, deve ter achado você especial, brincou Paulo. Não seja ridículo. Ele provavelmente só detesta injustiças. Talvez, mas fico feliz que tenha escapado da ira da bruxa Renata. Ela já conseguiu demitir 3 garçons nos últimos eventos. Quando Luísa voltou ao salão, o leilão beneficente estava em pleno andamento. Discretamente, circulou com sua bandeja, evitando a área onde Renata se encontrava. Ocasionalmente, seus olhos procuravam pela figura alta de Miguel Tavares, mas ele parecia ter desaparecido. A noite avançou sem mais incidentes. O leilão arrecadou milhões para o Instituto Novo Amanhã, que atendia crianças em comunidades carentes. Ironicamente, comunidades como a que Luísa crescera. Quando a maioria dos convidados começou a se retirar, por volta da 1 da manhã, ela sentiu um misto de alívio e exaustão. Pode fazer uma última rodada na varanda e depois está liberada, instruiu o supervisor ainda seco, mas menos hostil do que ela esperava após o incidente. A varanda do Copacabana Palace oferecia uma vista deslumbrante da praia iluminada e do mar negro pontilhado pelos reflexos das luzes da cidade. A brisa fresca da madrugada era um alívio bem-vindo após horas no salão abafado. Apenas alguns convidados remanescentes conversavam em pequenos grupos, aproveitando o ar puro. Foi então que o viu novamente. Miguel Tavares estava sozinho em um canto da varanda, contemplando o oceano, um copo de uísque na mão. Algo em sua postura solitária contra o panorama da cidade tocou Luísa. Por um momento, ele não parecia o poderoso empresário bilionário, mas apenas um homem perdido em pensamentos. Reunindo coragem, aproximou-se com sua bandeja, já quase vazia. Deseja mais alguma coisa, senhor? Perguntou ela, mantendo o tom profissional, embora seu coração batesse mais rápido. Miguel virou-se, reconhecendo-a imediatamente. Seu rosto sério se abriu em um sorriso sutil. Na verdade, sim. Gostaria de um pouco de companhia genuína, após horas de conversa fiada. Luísa hesitou, incerta se ele realmente estava convidando-a a conversar ou se havia algum outro significado em suas palavras. Não se preocupe, acrescentou ele, percebendo sua hesitação. Não estou sugerindo nada inapropriado, apenas uma conversa. Seu turno já está acabando, não? Sim, confirmou ela. Esta é minha última rodada. Então me faria o favor de 5 minutos de conversa honesta? Prometo que não comprometerá seu emprego. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade incomum, talvez até uma vulnerabilidade, que fez Luísa assentir. Vou guardar a bandeja e retorno em um momento, disse ela. Quando voltou, Miguel havia se afastado ainda mais dos outros convidados, garantindo-lhes privacidade. Ofereceu a Luísa uma taça de água com gás que havia pedido especialmente para ela. Obrigada novamente por sua intervenção mais cedo, começou ela aceitando a bebida. Foi muito gentil da sua parte. Não foi gentileza, foi decência básica, respondeu ele. Algo surpreendentemente raro nestes eventos. Por que vem, então? A pergunta direta pareceu pegá-lo de surpresa, mas depois ele sorriu genuinamente. Perspicaz. Venho porque parte do jogo dos negócios é ser visto, e porque, apesar de tudo, o Instituto faz um bom trabalho nas comunidades. Eu sei. Cresci em Bangu. O Instituto tem um centro cultural lá que me ajudou muito quando adolescente. Miguel estudou-a com renovado interesse. Então esta noite deve ser estranha para você. Estar do outro lado. Um pouco, admitiu Luísa. Como assistir um filme sobre um país que você visitou uma vez. Reconhece algumas coisas, mas sabe que a realidade é muito diferente. Ele riu, um som baixo e agradável. Ótima analogia. E qual é seu país real, se me permite perguntar? Estou na faculdade de administração. Trabalho como auxiliar administrativo durante a semana.
e faço esses bicos nos fins de semana para complementar a renda. Administração. Área interessante. Alguma especialização em mente? Gestão de projetos sociais, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria abertura. Quero trabalhar com iniciativas que realmente impactem comunidades como a que cresci. Miguel assentiu, pensativo. Propósito. Algo que muitos neste salão não conseguem encontrar mesmo com todas suas fortunas. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Luísa descobriu-se falando sobre seus estudos, seus sonhos, suas lutas diárias, enquanto Miguel escutava com genuíno interesse. Por sua vez, ele compartilhou um pouco sobre a pressão de liderar uma empresa em rápida expansão, as expectativas constantes, a solidão que acompanhava o sucesso. Nunca imaginei que me abriria assim com alguém que acabei de conhecer, comentou ele após alguns minutos. Há algo em você, Luísa Campos. Uma autenticidade rara. Talvez seja apenas o contraste com o ambiente, sugeriu ela, subitamente consciente de quanto tempo haviam conversado. Preciso ir. Meu ônibus para Bangu sai em meia hora e não posso perdê-lo. Posso oferecer uma carona, propôs Miguel. Não, obrigada, recusou Luísa educadamente, mas com firmeza. Apreciei nossa conversa, mas prefiro manter as coisas profissionais. Ele pareceu desapontado, mas respeitou sua decisão. Compreendo. Mas gostaria de continuar nossa conversa em outra ocasião, se estiver disposta. Antes que Luísa pudesse responder, ouviram o quarteto de cordas retomando a música no salão. Alguns casais retardatários voltavam para uma última dança antes do encerramento oficial. Adoro esta música, comentou Miguel reconhecendo a valsa. Então, com um gesto impulsivo que parecia estranho para alguém normalmente tão controlado, estendeu a mão para Luísa. Dançaria comigo? Luísa olhou para a mão estendida, depois para o salão onde alguns convidados já os observavam curiosos, e finalmente para os olhos azuis que pareciam conter um universo de possibilidades. Eu não sei dançar, admitiu em voz baixa, sentindo o rosto corar. Nunca aprendi. Miguel deu um passo à frente, ainda com a mão estendida, uma determinação gentil em seu olhar. Todos podem dançar, Luísa. Só precisam da música certa e do parceiro certo. Naquele momento, no limiar entre dois mundos, o dela e o dele, Luísa fez uma escolha que mudaria o curso de sua vida para sempre. A mão de Luísa tremeu levemente ao encontrar a de Miguel. Era uma mão forte, mas surpreendentemente gentil em seu toque. Ele sorriu não com condescendência, mas com uma sinceridade que diminuiu um pouco seu nervosismo. Apenas siga meus passos, sussurrou ele, conduzindo-a suavemente para o salão. Quando entraram na pista de dança, um silêncio gradual se espalhou pelo ambiente. Conversas foram interrompidas, taças pausadas no meio do caminho para os lábios, olhares fixados no par improvável. Miguel Tavares, o recluso bilionário da tecnologia, dançando com uma garçonete ainda em uniforme. Todos estão olhando, murmurou Luísa, sentindo-se exposta como nunca antes. Deixe que olhem, respondeu Miguel tranquilamente, posicionando uma mão nas costas dela e entrelaçando a outra com seus dedos. Concentre-se apenas na música e em mim. A orquestra tocava Danúbio Azul e, com a primeira nota forte, Miguel começou a guiá-la. Os passos iniciais foram hesitantes. Luísa, tensa e consciente de cada movimento, olhava constantemente para seus próprios pés. Olhe para mim, pediu ele gentilmente. Não para o chão. Quando ela ergueu os olhos, encontrou os dele. Firmes, confiantes, quase hipnóticos em sua intensidade. Havia algo naquele olhar que transmitia uma mensagem silenciosa. Confie em mim. E, surpreendentemente, ela confiou. Gradualmente, Luísa começou a se soltar. Os passos tornaram-se mais fluidos, seu corpo encontrando naturalmente o ritmo. Miguel era um excelente condutor, antecipando seus movimentos, compensando suas hesitações com ajustes sutis que pareciam parte da dança. Isso, encorajou ele, um sorriso genuíno iluminando seu rosto usualmente sério. Você está dançando, Luísa. E ela estava. Girando pelo salão nobre do Copacabana Palace, sob os olhares atônitos da elite carioca, Luísa Campos de Bangu estava dançando uma valsa como se tivesse nascido para isso. A rigidez inicial foi substituída por uma graciosidade natural que nem ela sabia que possuía.
Em uma das extremidades do salão, Renata observava a cena com uma expressão azeda, murmurando para suas acompanhantes: "Que jogada baixa dessa garçonete! Provavelmente derramou champanhe no meu vestido de propósito só para chamar a atenção de Miguel." Mas suas palavras ácidas mal eram ouvidas. A maioria dos presentes observava com uma mistura de surpresa e, surpreendentemente, admiração. Havia algo de mágico na transformação da jovem tímida em uma dançarina graciosa, guiada por um homem cujos olhos nunca deixavam os dela. O supervisor de Luísa, paralisado perto da entrada da cozinha, não sabia se interferia ou não. Afinal, era Miguel Tavares quem a convidara para dançar, e ninguém ousaria contrariar um dos maiores doadores do Instituto. Quando a música atingiu seu clímax, Miguel conduziu Luísa em um giro elegante, seu uniforme simples rodando como se fosse um vestido de gala. Para todos os presentes, por aquele breve momento, ela não era mais uma funcionária. Era uma convidada, uma igual, uma estrela brilhando tão intensamente quanto qualquer socialite no salão. Ao terminar a música, houve um momento de silêncio, quebrado por aplausos espontâneos de algumas pessoas. Não aplausos debochados ou irônicos, mas genuínos, o tipo de aprovação que se concede quando se testemunha algo inesperadamente belo. "Viu? Você sabe dançar", disse Miguel, ainda segurando sua mão. Apenas não sabia que sabia. Luísa sorriu sem fôlego tanto pela dança quanto pela emoção. "Tive um bom professor. Poderia ter mais uma dança?", pediu ele, quando a orquestra começou uma nova melodia. A realidade, porém, voltou a se impor sobre Luísa. "Meu ônibus", lembrou ela. "Se eu perder o último, não tenho como voltar para casa." Miguel pareceu momentaneamente desapontado, mas assentiu com compreensão. "Posso ao menos acompanhá-la até a saída?" Ela concordou, e juntos deixaram a pista de dança, cruzando o salão sob os olhares dos presentes. Perto da saída de serviço, Luísa parou. "Preciso pegar minhas coisas e me trocar", explicou. "Esperarei aqui", respondeu Miguel simplesmente. No vestiário, Luísa encontrou Paulo e algumas outras garçonetes que a olhavam com espanto. "Você dançou com Miguel Tavares", exclamou Débora, uma das mais jovens. "Como foi? O que ele disse? Ele te convidou para sair?" "Calma, foi só uma dança", respondeu Luísa, trocando rapidamente o uniforme por suas próprias roupas. Uma calça jeans simples, uma blusa branca básica e um casaco leve. Nada que se comparasse aos trajes sofisticados das mulheres do evento, mas limpo e digno. Só uma dança com um dos solteiros mais cobiçados do Brasil não é exatamente algo comum, comentou Paulo, entregando-lhe a bolsa. "Você está bem? Parece atordoada." "Estou... não sei o que estou", admitiu Luísa, passando os dedos pelos cabelos agora soltos do coque rígido. Foi surreal. Quando saiu, Miguel a esperava como prometido. Havia algo diferente em seu olhar ao vê-la com suas roupas simples. Não decepção, como ela temia, mas uma espécie de aprovação, como se finalmente estivesse vendo a verdadeira Luísa. "Posso mesmo acompanhá-la até o ponto de ônibus?", perguntou ele. "Não seria melhor para você sair pela entrada principal? As pessoas vão comentar se o virem saindo pelos fundos com uma garçonete." "Deixe que comentem", respondeu Miguel, com uma tranquilidade que parecia vir da experiência de quem já havia sido alvo de muitos comentários. "Além disso, não estou saindo com uma garçonete. Estou saindo com Luísa Campos, estudante de administração com foco em projetos sociais." Aquelas palavras tão simples e diretas tocaram Luísa profundamente. Era a primeira vez que alguém daquele mundo a via além de sua função, além de sua origem. Juntos, caminharam pelas ruas de Copacabana. O contraste não poderia ser mais evidente. Ele em seu terno impecável, ela em suas roupas simples, ele habitante natural daquele bairro elegante, ela uma visitante temporária prestes a retornar para o subúrbio distante. O ponto de ônibus na Avenida Atlântica estava quase vazio àquela hora. Apenas um casal de turistas e uma senhora idosa aguardavam, todos lançando olhares curiosos para a dupla improvável que se aproximava. "Qual linha você pega?", perguntou Miguel, parando ao lado do poste indicativo. "A 390, para Bangu?", respondeu Luísa, checando o horário em seu celular simples. "Deve passar em 10 minutos se não estiver atrasado." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles.
Não era o silêncio constrangedor de estranhos sem assunto, mas uma pausa tranquila, como se ambos processassem os eventos extraordinários da noite. Você transformou uma noite tediosa em algo memorável, disse Miguel finalmente. Obrigado por isso. Eu que agradeço. Nunca imaginei que dançaria no Copacabana Palace. Dançaria novamente comigo em outra ocasião? A pergunta veio suave, quase cautelosa, como se ele temesse a rejeição. Luísa olhou para ele, estudando seu rosto. Havia uma vulnerabilidade ali que as revistas de negócios e fofocas jamais capturavam em suas fotos. Miguel Tavares, por trás de sua fortuna e poder, era apenas um homem, solitário, talvez até perdido de certa forma. Por que eu? Perguntou ela diretamente. Deve haver dezenas de mulheres sofisticadas, educadas, do seu círculo social, que dariam tudo para dançar com você. Miguel pareceu apreciar sua franqueza. Talvez seja exatamente por isso. Você não está interessada no meu dinheiro ou influência. Quando conversamos na varanda, foi a primeira conversa genuína que tive em meses. Ele fez uma pausa. Além disso, você tem algo que é raro naquele ambiente. O quê? Autenticidade. Não há cálculo em suas palavras, não há agenda escondida em seus gestos. Luísa corou levemente, desviando o olhar para o mar que brilhava sob as luzes da cidade. Agradeço o elogio, mas ainda somos de mundos completamente diferentes. Mundos podem se cruzar, respondeu ele simplesmente. Gostaria de conhecer o seu. Antes que Luísa pudesse responder, o ônibus 390 surgiu na avenida, seus faróis cortando a noite. Ela fez sinal e o veículo grande e barulhento parou com um chiado de freios. Preciso ir, disse ela, um pesar inesperado colorindo sua voz. Miguel tirou um cartão do bolso interno do paletó. Meu número pessoal está no verso. Não é o contato que aparece nas revistas ou que minha secretária atende. É o meu celular direto. Luísa hesitou antes de aceitar o cartão. Não sei se devo. Nenhuma obrigação, assegurou ele. Apenas uma porta aberta, caso queira continuar nossa conversa algum dia. Impulsivamente, Luísa retirou um pequeno bloco de anotações de sua bolsa e escreveu seu próprio número. Para igualar as coisas, explicou, entregando-lhe o papel. Embora eu duvide que um bilionário ligue para uma estudante de Bangu. Miguel sorriu, guardando o papel com cuidado no mesmo bolso de onde tirara seu cartão. Você me subestima, Luísa Campos. Ou talvez subestime o impacto que teve em mim esta noite. O motorista do ônibus buzinou, impaciente. Luísa acenou em reconhecimento e subiu os degraus. Virando-se uma última vez, encontrou Miguel ainda parado, observando-a. Não havia pena em seu olhar, não havia condescendência, apenas uma intensidade que ela não sabia como interpretar. Enquanto o ônibus se afastava, Luísa observou pela janela a figura elegante ficando para trás, até desaparecer entre as luzes de Copacabana. Parecia um sonho do qual ela agora acordava, retornando à sua realidade. A viagem de quase 2 horas até Bangu deu a Luísa tempo para refletir sobre os eventos surreais da noite. A valsa, os olhares, a conversa na varanda, tudo parecia pertencer a um filme, não à vida de uma garota comum do subúrbio carioca. O cartão de Miguel queimava em seu bolso. Ocasionalmente, ela o tocava, como para confirmar que não havia imaginado tudo. Quando finalmente chegou ao seu bairro, era quase 4 da manhã. As ruas estavam desertas, com exceção de alguns trabalhadores que já saíam para seus empregos. Luísa caminhou as 3 quadras até o pequeno sobrado onde morava com a mãe, tomando o cuidado de não fazer barulho ao entrar. Para sua surpresa, encontrou Dona Zélia na cozinha, preparando café. Mãe, o que faz acordada a esta hora? Não consegui dormir direito, respondeu a mulher de meia idade, cujo rosto gentil mostrava sinais de uma vida de trabalho duro. Preocupada com você voltando tão tarde. Como foi o trabalho? Luísa hesitou. Como explicar o que acontecera? Como descrever a dança, a conversa, o cartão que agora repousava em seu bolso? Foi diferente, respondeu finalmente, aceitando a xícara de café que a mãe oferecia. Trabalhei em um evento beneficente no Copacabana Palace. Que chique, e como é lá dentro? Tão luxuoso quanto dizem? Mais, confirmou Luísa. Mas sabe o que percebi, mãe? Que toda aquela riqueza não necessariamente traz felicidade. Muitas daquelas pessoas pareciam vazias. Dona Zélia assentiu,
A sabedoria de quem viveu muito brilhando em seus olhos. Dinheiro compra conforto, filha, não felicidade. É uma lição que muitos só aprendem tarde demais. Após uma chuveirada rápida, Luísa finalmente deitou-se em sua pequena cama. O quarto modesto, com paredes decoradas com pôsteres de bandas e fotos de amigos, era seu refúgio. Ali era apenas Luísa, não a garçonete, não a aluna bolsista, não a garota que dançara com um bilionário. Antes de adormecer, pegou o cartão uma última vez. No verso, em uma caligrafia elegante, estava o número de celular de Miguel Tavares, junto com uma pequena nota que não notara antes, para quando quiser dançar novamente, ou simplesmente conversar. MT. Um sorriso involuntário formou-se em seus lábios, enquanto o sono a envolvia. No domingo, Luísa acordou tarde, o corpo dolorido do trabalho da noite anterior. O sol já estava alto quando finalmente se arrastou para fora da cama. A casa estava vazia. Sua mãe provavelmente havia ido à missa, como fazia todos os domingos. Preparou um café simples e sentou-se à pequena mesa da cozinha, folheando distraidamente seu caderno de anotações da faculdade. Tinha um trabalho sobre empreendedorismo social para entregar na terça-feira e ainda não havia começado a pesquisa. Seu celular vibrou com uma mensagem. Provavelmente Camila, sua melhor amiga, querendo saber como tinha sido o trabalho no hotel chique. Mas não era Camila. Bom dia, Luísa. É Miguel Tavares. Espero não estar incomodando tão cedo em um domingo. Apenas queria dizer que foi um prazer conhecê-la ontem e perguntar se chegou bem em casa. Luísa olhou para a mensagem, incrédula. Ele realmente havia guardado seu número. Realmente estava enviando mensagem no dia seguinte. Não era um jogo, não era uma brincadeira cruel. Suas mãos tremeram levemente enquanto respondia. Bom dia, Miguel. Cheguei bem. Obrigada por perguntar. Também foi um prazer conhecê-lo. A resposta veio quase instantaneamente. Que bom. Estou em uma reunião chata agora, sim, mesmo no domingo, mas gostaria de conversarmos mais tarde. Posso ligar? Luísa mordeu o lábio hesitante. Uma parte dela, a parte racional, cautelosa, dizia que deveria encerrar aquilo ali, que pessoas como Miguel Tavares não se envolviam seriamente com garotas como ela, que no máximo seria uma diversão temporária, uma história para ele contar aos amigos ricos. Mas outra parte, a sonhadora, a que havia sentido algo especial durante aquela dança, queria arriscar. Afinal, o que tinha a perder? Pode sim, estarei livre após as 18 horas, respondeu finalmente. O resto do dia passou em um borrão de ansiedade e expectativa. Luísa tentou se concentrar no trabalho acadêmico, mas sua mente constantemente voltava para a noite anterior, para a dança, para os olhos azuis que pareciam ver além de sua aparência simples. Às 18h05, seu celular tocou. O número desconhecido fez seu coração acelerar. Alô? Atendeu tentando controlar o nervosismo na voz. Luísa, é Miguel. Espero não estar interrompendo nada. Não, não está, respondeu ela, sentando-se na beirada da cama. Acabei de terminar um trabalho da faculdade. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, como na varanda do hotel. Miguel perguntou sobre seus estudos, sobre sua vida em Bangu, sobre seus sonhos para o futuro, e ele escutou, realmente escutou, fazendo perguntas pertinentes, interessando-se genuinamente por suas respostas. Por sua vez, Luísa descobriu um Miguel diferente da imagem pública. Um homem que perdera os pais jovem, que construíra sua empresa do zero, que se sentia mais confortável escrevendo código do que socializando em eventos. Um homem que, apesar de toda a sua riqueza, parecia tão solitário quanto ela às vezes se sentia. Tenho uma proposta, disse ele, após quase uma hora de conversa. Estou financiando um projeto de inclusão digital em comunidades carentes. Vamos inaugurar um centro em Bangu na próxima semana. Gostaria que você conhecesse o projeto. Quem sabe não se encaixa com seus interesses em projetos sociais. Luísa sentiu uma onda de excitação. Era uma chance de vê-lo novamente, em seu próprio território, em um contexto profissional que não a fazia sentir-se inferior. Adoraria conhecer, respondeu sinceramente. Ótimo, enviarei os detalhes por mensagem. Ele fez uma pausa. E Luísa? Obrigado por atender minha ligação. Sei que deve ter parecido estranho depois de tudo. Não tão estranho quanto dançar valsa no Copacabana Palace com alguém que acabei de conhecer, brincou ela.
A risada dele soou genuína do outro lado da linha. Touché. Boa noite, Luísa Campos. Até breve. Até breve, Miguel Tavares. Ao desligar, Luísa permaneceu sentada na cama, um sorriso involuntário em seus lábios. Independentemente de onde aquilo levasse, amizade, oportunidade profissional ou algo mais, ela sentia que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquela noite de dança. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades inesperadas. A sede da Associação Comunitária de Bangu, um prédio simples de 2 andares na rua principal do bairro, nunca havia recebido tanta atenção. Faixas coloridas anunciavam a inauguração do Centro de Tecnologia Digital, uma parceria entre a Tavares Tech e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Moradores curiosos aglomeravam-se do lado de fora, enquanto funcionários apressados faziam os últimos ajustes para a cerimônia. Luísa chegou meia hora antes do horário marcado, vestindo sua melhor roupa, uma saia lápis azul marinho e uma blusa branca que reservava para entrevistas de estágio. O cabelo castanho estava preso em um coque simples, mas elegante, e uma maquiagem leve destacava seus olhos. Nossa, toda produzida. Tem entrevista hoje? Perguntou seu Geraldo, o porteiro do prédio que conhecia Luísa desde criança. Não exatamente. Vou conhecer um projeto social aqui na associação. Ah, esse negócio dos computadores? Dizem que o dono da empresa vai vir pessoalmente. Imagina só, um bilionário aqui em Bangu. Luísa apenas sorriu, sem revelar que já conhecia o bilionário em questão. Os eventos no Copacabana Palace pareciam um sonho distante, algo que poderia ter imaginado não fossem as mensagens diárias trocadas com Miguel durante a semana. Dentro da associação, encontrou um ambiente transformado. A antiga sala comunitária, antes preenchida com cadeiras de plástico desgastadas e uma TV antiga, agora abrigava 20 estações de trabalho modernas, cada uma equipada com computadores de última geração, monitores de alta definição e cadeiras ergonômicas. As paredes recém-pintadas exibiam murais coloridos criados por artistas locais, representando a cultura e história de Bangu. Luísa, que bom que você veio! A voz familiar fez seu coração acelerar. Miguel caminhava em sua direção, vestindo jeans escuros e uma camisa social azul clara, muito mais casual que o terno do evento beneficente, mas ainda assim elegante. Seu sorriso parecia genuinamente feliz ao vê-la. O lugar está incrível, comentou ela, olhando ao redor impressionada. Nunca imaginei ver algo assim aqui. Este é apenas o começo, respondeu Miguel, conduzindo-a pelo espaço. Além dos computadores, teremos cursos gratuitos de programação, design digital, marketing online e empreendedorismo digital. A ideia é criar não apenas usuários de tecnologia, mas criadores. Enquanto caminhavam pelo centro, Miguel explicava cada detalhe do projeto com entusiasmo genuíno. Não era a postura calculada de um empresário cumprindo sua cota de responsabilidade social. Parecia uma paixão autêntica por fazer diferença. Como surgiu essa ideia? Perguntou Luísa, genuinamente curiosa. Miguel hesitou por um momento antes de responder. Cresci em circunstâncias privilegiadas, mas nem sempre foi assim. Meu pai veio de uma família humilde do interior de Minas. Foi o primeiro a frequentar a universidade, graças a um professor que reconheceu seu talento para matemática e o ajudou a conseguir uma bolsa. Ele fez uma pausa, olhando para os computadores. Quando faleceu há 2 anos, encontrei seus diários antigos. Ele escrevia constantemente sobre como aquela única oportunidade mudou o destino de nossa família inteira. Percebi que tinha o poder de criar esse tipo de ponto de virada para milhares de pessoas. Aquela revelação pessoal surpreendeu Luísa. O Miguel, que conhecia das revistas e notícias, era retratado como um gênio frio da tecnologia, não como alguém movido por uma conexão emocional com suas raízes. É uma bela forma de honrar seu pai, comentou ela suavemente. Obrigado por entender isso, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez Luísa corar levemente. Foram interrompidos pela chegada de Sandra Martins, a diretora da Associação Comunitária, uma mulher enérgica de 50 e poucos anos que coordenava projetos sociais em Bangu há décadas. Miguel, os representantes da prefeitura acabaram de chegar. Vamos começar a cerimônia em 15 minutos. Estarei lá em um momento, respondeu ele. Voltando-se para Luísa, acrescentou.
Preciso fazer as honras oficiais, mas depois gostaria de discutir uma ideia com você. Pode me esperar? Claro, concordou ela, curiosa. A cerimônia de inauguração foi breve, mas emocionante. O prefeito fez o discurso habitual sobre parcerias público-privadas, seguido por um representante da Tavares Tech, que destacou os aspectos técnicos do projeto. Quando Miguel subiu ao pequeno palco improvisado, porém, a energia da sala mudou. Ele falava com paixão não sobre tecnologia em si, mas sobre oportunidades, sobre quebrar ciclos de exclusão, sobre como habilidades digitais poderiam transformar vidas. Muitos jovens talentosos nunca têm a chance de mostrar seu potencial, porque as portas permanecem fechadas para eles, disse ele, olhando brevemente na direção de Luísa. Este centro não é sobre caridade, é sobre justiça, é sobre abrir portas que deveriam estar abertas para todos. Após os discursos e a tradicional cerimônia de corte de fita, enquanto os convidados oficiais circulavam pelo espaço conversando e servindo-se do buffet simples, Miguel encontrou Luísa novamente. — O que achou? Perguntou ele. — Sinceramente, estou impressionada. Este lugar vai fazer uma diferença real para muitas pessoas daqui. Miguel sorriu, satisfeito. Era exatamente isso que eu esperava ouvir, porque tenho uma proposta para você. Levando-a para um canto mais tranquilo, ele explicou. Precisamos de alguém que entenda a comunidade para ajudar a desenvolver e adaptar os cursos, garantir que estejam realmente atendendo às necessidades locais. Alguém com formação em administração, conhecimento da realidade local e paixão por projetos sociais. Luísa arregalou os olhos, compreendendo o que ele sugeria. Está me oferecendo um trabalho? Um estágio remunerado para começar. 20 horas semanais, compatível com seus estudos. Se funcionar bem, pode se tornar algo permanente depois que você se formar. A oferta era perfeita. Exatamente o tipo de experiência que Luísa precisava para sua carreira, em um projeto que ela realmente acreditava, perto de casa. — Por que eu? Perguntou diretamente. — É por causa do que aconteceu no hotel? Miguel pareceu apreciar sua franqueza. — Conheci você no hotel, sim, mas estou oferecendo esta oportunidade porque você é qualificada. Revi seu histórico acadêmico. Impressionante, diga-se de passagem. E falei com a diretora Sandra, que te conhece desde pequena e diz que você sempre foi envolvida em iniciativas comunitárias. Ele fez uma pausa. Então sim, conheci você por acaso naquele evento, mas esta proposta não tem nada de casual. É baseada em seus méritos. Luísa hesitou, ainda insegura. As pessoas vão pensar que consegui isso por outros motivos. Deixe que pensem. No final, seu trabalho falará por si mesmo. Ele sorriu levemente. Além disso, não serei seu supervisor direto. Você responderá a Sandra e ao conselho comunitário, não a mim. A consideração desse detalhe demonstrava que ele havia realmente pensado na situação dela, em como proteger sua reputação profissional. Nesse caso, o aceito, respondeu Luísa finalmente, um sorriso iluminando seu rosto. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por aceitar, disse Miguel, parecendo genuinamente aliviado. Sandra lhe dará todos os detalhes práticos. Quando a cerimônia terminou e a maioria dos convidados já havia partido, Miguel e Luísa caminhavam lentamente pela rua principal de Bangu. Aceita um café? Convidou ele, apontando para uma padaria simples na esquina. Ou precisa ir para casa? Um café seria ótimo, respondeu Luísa. A padaria São José era um estabelecimento tradicional do bairro, com mesas de fórmica, ventiladores no teto e o melhor pão de queijo da região. Quando entraram, algumas cabeças viraram, curiosas com a presença do estranho bem vestido, acompanhado da menina da Dona Zélia. Sentados em uma mesa no canto, com cafezinhos e pães de queijo à frente, pareciam um casal comum. Não fosse pelo contraste evidente entre o relógio de luxo no pulso dele e a bolsa gasta dela, entre o corte impecável de sua camisa e a simplicidade do traje dela. Então, este é o seu mundo, comentou Miguel, observando o ambiente. Uma pequena parte dele, respondeu Luísa. Venho aqui desde criança. O dono, seu José, dava pães de queijo de graça para mim e minha mãe quando passávamos por dificuldades após meu pai partir. Seu pai deixou a pergunta no ar, respeitosamente.
Abandonou minha mãe quando eu tinha 8 anos. Sumiu simplesmente. Soubemos anos depois que tinha outra família em São Paulo. Miguel assentiu, compreensivo. Deve ter sido difícil. Foi, mas nos fortaleceu também. Minha mãe é incrível. Trabalhou como costureira, cozinheira, faxineira, fez de tudo para me manter na escola. A conversa continuou, fácil e natural como havia sido desde o primeiro encontro. Falaram sobre a infância de Miguel em um bairro nobre de São Paulo, sobre como ele começou a programar aos 12 anos, sobre a empresa que fundou aos 22 e que agora valia bilhões. Nunca imaginei que estaria tomando café em Bangu com o dono da Tavares Tech, riu Luísa em determinado momento. E eu nunca imaginei que dançaria com uma garçonete no Copacabana Palace, respondeu ele, um sorriso brincalhão nos lábios. A vida tem seus mistérios. Quando finalmente se despediram, na porta da padaria, havia uma nova cumplicidade entre eles. Não mais apenas o encanto do primeiro encontro inusitado, mas algo mais profundo, construído sobre conversas reais e conhecimento mútuo. Posso vê-la novamente? Fora do contexto profissional, quero dizer, perguntou Miguel, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Luísa hesitou apenas por um momento antes de responder. Sim, gostaria disso. O sorriso que iluminou o rosto dele valia mais que todos os bilhões que possuía. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades para Luísa. O estágio no Centro de Tecnologia Digital era desafiador e gratificante. Ela ajudava a desenvolver os currículos dos cursos, recrutava instrutores locais com conhecimento técnico e servia como ponte entre a comunidade e a equipe da Tavares Tech. Paralelamente, sua relação com Miguel evoluía de maneira cautelosa, mas consistente. Eles se encontravam para cafés, almoços, caminhadas pelo bairro. Ele parecia genuinamente interessado em conhecer Bangu, os lugares que faziam parte da história dela, as pessoas que haviam moldado sua vida. Em uma tarde de sábado, Luísa o levou para conhecer seu local favorito, um pequeno parque no alto de uma colina, de onde se podia ver grande parte da zona oeste do Rio. Venho aqui desde adolescente, explicou ela, sentando-se em um banco simples sob a sombra de uma árvore frondosa. Quando a vida ficava difícil, subia até aqui e lembrava que o mundo é maior que meus problemas. Miguel observou a vista, impressionado com a perspectiva diferente da cidade. É lindo. De um jeito diferente de Copacabana ou Ipanema, mas igualmente impressionante. Gosto dessa diferença, comentou Luísa. Lá você vê a cidade idealizada dos cartões postais. Aqui, você vê a cidade real, onde a maioria das pessoas realmente vive. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a paisagem. O céu começava a ganhar tons alaranjados com o pôr do sol, lançando uma luz dourada sobre os telhados e antenas que se estendiam até onde a vista alcançava. Tive uma ideia para o centro, disse Luísa finalmente. E se oferecêssemos um programa específico para mulheres acima de 40 anos? Muitas mães solo da comunidade têm dificuldade de encontrar emprego por falta de qualificação técnica. Miguel a observou com admiração. É uma ideia excelente. Como faríamos para atrair esse público? Muitas dessas mulheres provavelmente têm receio da tecnologia. Podemos começar com cursos básicos de informática voltados para tarefas cotidianas, como procurar emprego online, usar aplicativos bancários, se comunicar com filhos distantes. Depois, gradualmente, introduzimos habilidades mais avançadas que possam gerar renda, como trabalho remoto para centrais de atendimento, criação de conteúdo digital, e-commerce básico, completou Miguel entusiasmado. Luísa, isso é brilhante. Vamos implementar o quanto antes. O entusiasmo com que ele acolhia suas ideias, sem condescendência ou paternalismo, era uma das coisas que mais atraía Luísa em Miguel. Ele a tratava como uma igual intelectualmente, mesmo que seus mundos fossem tão diferentes. Há algo que quero te perguntar, disse ele, seu tom subitamente mais sério. No próximo fim de semana, a Tavares Tech completa 10 anos. Estamos organizando uma festa de gala no Museu de Arte Moderna. Gostaria que você me acompanhasse. Luísa sentiu um frio na barriga. Uma coisa era encontrar Miguel em Bangu, tomar café na padaria local, caminhar pelo parque do bairro. Outra completamente diferente era acompanhá-lo a um evento corporativo formal,
onde estaria exposta aos olhares e julgamentos de seu círculo social e profissional. Não sei, Miguel. Não tenho roupa adequada para esse tipo de evento e não conheço ninguém do seu círculo. Quanto às roupas, posso ajudar com isso, se me permitir. E quanto a não conhecer ninguém, ele pegou sua mão suavemente. Você me conhece e estarei ao seu lado o tempo todo. O toque dele em sua mão enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Nas semanas que vinham se encontrando, Miguel havia sido respeitoso e cavalheiro, nunca pressionando por mais intimidade física que alguns toques casuais e, recentemente, beijos no rosto ao se despedirem. Por que é importante para você que eu vá? Perguntou ela diretamente. Miguel considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Porque quando penso nas pessoas com quem quero celebrar esta conquista, você é uma delas. Porque sua perspectiva sobre o mundo me enriquece. E porque... Hesitou brevemente. Porque quero que as pessoas que são importantes na minha vida profissional conheçam alguém que está se tornando importante na minha vida pessoal. A sinceridade na voz dele derreteu as últimas resistências de Luísa. Está bem, eu vou. Mas não quero que gaste dinheiro comigo. Tenho um vestido adequado que usei na formatura da minha melhor amiga ano passado. Miguel sorriu, claramente feliz com sua aceitação, mas balançou a cabeça. Permita-me um meio termo. Não quero que se sinta desconfortável, mas também quero que se sinta confiante. Conheço uma estilista incrível que poderia criar algo especialmente para você. Algo que reflita quem você é, não quem eu ou qualquer outra pessoa acha que você deveria ser. Havia algo tão sincero em seu pedido que Luísa se viu concordando. 3 dias depois ela estava no ateliê de Mariana Costa, uma designer emergente de moda que, como Luísa descobriu, vinha de origens tão humildes quanto as suas. O ateliê, localizado em um sobrado reformado na Lapa, era um espaço acolhedor e criativo. Miguel me disse que você prefere simplicidade com personalidade, comentou Mariana, enquanto tirava as medidas de Luísa. Isso me dá muito com o que trabalhar. Tem alguma cor preferida? Gosto de azul, respondeu Luísa, mas confio no seu julgamento. Durante as 2 horas seguintes, Mariana mostrou tecidos, desenhou esboços, discutiu estilos. Para a surpresa de Luísa, a designer realmente parecia interessada em capturar sua essência, não em transformá-la em algo que não era. Acho que temos o conceito perfeito, declarou Mariana finalmente. Um vestido que honre suas origens, mas que também mostre a mulher forte e sofisticada que você é. Volte para a prova final na quinta-feira? No caminho de volta para casa, Luísa sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Estava realmente acontecendo. Ela, Luísa Campos de Bangu, estaria em um evento de gala, como acompanhante de um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua mãe percebeu sua distração durante o jantar. O que foi, filha? Está tão calada? Luísa hesitou. Havia contado à mãe sobre o trabalho no centro, mas não sobre a natureza de seus encontros com Miguel. Agora, porém, sentia que precisava compartilhar. Mãe, fui convidada para um evento importante, uma festa de gala da Tavares Tech. Dona Zélia ergueu as sobrancelhas. A empresa do seu chefe, aquele moço que veio aqui no bairro? Sim, ele mesmo. Luísa respirou fundo. Na verdade, ele me convidou pessoalmente. Temos saído juntos nas últimas semanas. Saindo juntos? Como assim saindo juntos? A surpresa era evidente no rosto de Dona Zélia. Não é nada oficial, mãe. Apenas nos encontramos para conversar, tomar café. Filha, interrompeu Dona Zélia, colocando a mão sobre a de Luísa. Você sabe que só quero sua felicidade, mas tenho que perguntar. Este homem tem boas intenções? Vocês são de mundos muito diferentes. Luísa sorriu, compreendendo a preocupação da mãe. Ele tem sido respeitoso e gentil, e quanto aos mundos diferentes, estamos aprendendo um sobre o outro. Ele parece genuinamente interessado em conhecer minha realidade. Dona Zélia estudou o rosto da filha por um momento. Então suspirou. Você sempre teve bom julgamento desde pequena. Se diz que ele é um homem bom, acredito em você. Fez uma pausa. Mas gostaria de conhecê-lo propriamente algum dia. Vou convidá-lo para um almoço de domingo, prometeu Luísa, sentindo-se aliviada. Na quinta-feira, ao experimentar o vestido finalizado, Luísa mal reconheceu seu reflexo no espelho. Mariana havia criado um vestido longo em um tom de azul profundo que lembrava o céu noturno.
O corte era elegante, sem ser ostensivo, destacando sua silhueta natural. O detalhe mais surpreendente, porém, estava no bordado sutil que adornava um lado do vestido. Um padrão que Luísa reconheceu imediatamente como inspirado nos grafites de Bangu, incorporando elementos da cultura local de maneira elegante. É perfeito, disse ela, emocionada. Como conseguiu capturar? Miguel me deu algumas dicas sobre sua história, explicou Mariana. Quis criar algo que honrasse seu caminho, não que tentasse apagá-lo. Quando o sábado finalmente chegou, Luísa estava surpreendentemente calma. A prova final do vestido, a conversa com sua mãe e as mensagens tranquilizadoras de Miguel haviam ajudado a acalmar suas ansiedades. Às 7 em ponto, uma discreta BMW preta estacionou em frente à sua casa. Miguel saiu do banco traseiro, elegante em um smoking tradicional que realçava sua figura atlética. Quando Luísa abriu a porta, vestida com a criação de Mariana, cabelos soltos em ondas suaves e uma maquiagem que realçava seus olhos cor-de-mel, a expressão de admiração no rosto dele não deixou dúvidas. Você está deslumbrante, disse Miguel, aproximando-se para beijar-lhe a mão. Absolutamente deslumbrante. Dona Zélia apareceu atrás da filha, analisando criticamente o homem à sua porta. Miguel se apresentou formalmente, tratando-a com o mesmo respeito que demonstraria a qualquer matriarca de família tradicional. Cuide bem dela, advertiu Dona Zélia, seu tom suavizado por um pequeno sorriso. Com minha vida, senhora, respondeu ele solenemente. No carro, enquanto seguiam para o museu, Miguel pegou a mão de Luísa. Nervosa? Perguntou gentilmente. Um pouco, admitiu ela, mas também empolgada. É como se estivesse vivendo um conto de fadas temporário. Miguel a fitou intensamente. Não precisa ser temporário, Luísa. Isso que está acontecendo entre nós é real para mim. Espero que seja para você também. Aquelas palavras tão simples e diretas transmitiam uma promessa que fez o coração de Luísa saltar uma batida, enquanto o carro avançava pela cidade, levando-os para uma noite que prometia ser inesquecível. Ela apertou a mão dele em resposta silenciosa. O conto de fadas estava apenas começando. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro estava transformado para a celebração de 10 anos da Tavares Tech. Luzes azuis e brancas, as cores da empresa, iluminavam a fachada modernista, enquanto um tapete vermelho guiava os convidados até a entrada. Fotógrafos posicionados estrategicamente registravam a chegada das personalidades do mundo empresarial, político e artístico que compareciam ao evento. Quando o carro de Miguel parou em frente à entrada, Luísa sentiu um frio na barriga. A realidade do que estava prestes a enfrentar, finalmente, a atingiu com força total. Respire, disse Miguel suavemente, apertando sua mão. Lembre-se, você não tem nada a provar a ninguém. Está aqui porque eu quero você ao meu lado. Luísa assentiu, inspirando profundamente. Quando Miguel abriu a porta e estendeu a mão para ajudá-la a sair, os flashes começaram imediatamente. O contraste entre eles não poderia ser mais evidente. Ele, o empresário bilionário em seu smoking impecável. Ela, a garota de Bangu em um vestido que, embora elegante, não escondia sua origem mais simples. Miguel! Miguel! Quem é sua acompanhante? Gritou um dos fotógrafos. Ignorando as perguntas, Miguel ofereceu o braço a Luísa e juntos caminharam pelo tapete vermelho. Ele manteve uma postura relaxada e confiante, ocasionalmente inclinando-se para sussurrar algo encorajador em seu ouvido. Você está indo muito bem, murmurou ele. Na verdade, você é a pessoa mais bonita aqui esta noite. Dentro do museu, o espaço havia sido transformado em um salão de gala sofisticado. Esculturas modernas serviam de fundo para arranjos florais minimalistas, enquanto garçons circulavam com taças de champanhe e canapés gourmet. Um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto, criando uma atmosfera elegante, mas não intimidadora. A chegada de Miguel com uma desconhecida causou um rebuliço imediato. Pequenos grupos se formaram, conversando em voz baixa, enquanto olhares curiosos eram lançados na direção deles. Luísa reconheceu algumas faces famosas, políticos que via na TV, empresários cujas fotos já vira em revistas de negócios, até mesmo uma atriz de novela. Miguel, querido, que surpresa maravilhosa!
Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, vestida em um deslumbrante vestido prateado, aproximou-se com braços abertos. Luísa reconheceu-a imediatamente. Vera Linhares, a famosa socialite carioca, conhecida tanto por suas festas extravagantes quanto por seus comentários ácidos. Vera cumprimentou Miguel educadamente, recebendo os beijos no rosto com uma cordialidade que parecia mais profissional que genuína. Permita-me apresentar Luísa Campos, minha convidada especial esta noite. Os olhos da socialite percorreram Luísa da cabeça aos pés, um sorriso que não atingia os olhos fixado em seus lábios. Encantada, querida. Você é modelo? Atriz? Administradora, respondeu Luísa simplesmente. Trabalho com projetos sociais. Que interessante, comentou Vera, seu tom deixando claro que achava tudo menos isso. Voltando-se para Miguel. Carolina está aqui, sabia? Acabou de voltar de Milão. Estava perguntando por você mais cedo. Dê meus cumprimentos a ela, respondeu Miguel friamente. Se nos der licença, Vera, preciso apresentar Luísa a outras pessoas. Enquanto se afastavam, Luísa perguntou: Quem é Carolina? Ex-namorada, respondeu ele sinceramente. Terminamos há quase 2 anos, mas algumas pessoas insistem em tentar nos reunir. Dizem que formaríamos um casal poderoso. O tom irônico deixava claro o que pensava de tal ideia. Durante a próxima hora, Miguel apresentou Luísa a diversos convidados, executivos de sua empresa, parceiros de negócios, alguns amigos pessoais. Para sua surpresa, a maioria foi cordial, alguns genuinamente interessados em conhecê-la. Quando mencionava seu trabalho no Centro de Tecnologia de Bangu, muitos demonstravam curiosidade sincera sobre o projeto. Então, você é a mente por trás da iniciativa de capacitação para mulheres? Perguntou Henrique Dias, um dos diretores da Tavares Tech. Miguel mencionou isso na última reunião de conselho. Uma ideia brilhante, realmente. Luísa sorriu, grata pelo reconhecimento profissional. A ideia foi uma colaboração. Miguel e a equipe contribuíram muito para estruturá-la. Não seja modesta, interveio Miguel. Foi sua visão. Nós apenas ajudamos com a implementação. Era isso que mais impressionava Luísa. A maneira como Miguel constantemente a valorizava, destacava seus méritos, apresentava-a como uma igual, não como um acessório. Em determinado momento, Luísa percebeu um grupo de mulheres elegantes, observando-a de longe, cochichando entre si. Entre elas, estava uma jovem de beleza estonteante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido de alta costura que parecia saído diretamente das passarelas parisienses. Carolina, explicou Miguel discretamente, notando seu olhar, ignorando-a ostentativamente. Ela é muito bonita, comentou Luísa, sentindo uma pontada de insegurança. E está perfeitamente ciente disso, respondeu ele secamente. Vamos pegar mais champanhe? A noite avançou sem maiores incidentes. O jantar foi servido em mesas elegantemente decoradas, e Luísa descobriu-se sentada entre Miguel e um respeitado professor universitário que coordenava projetos de inclusão digital, uma companhia com quem se sentiu imediatamente confortável. Após o jantar, o CEO da empresa fez um breve discurso, celebrando a trajetória da Tavares Tech, destacando o compromisso com inovação e responsabilidade social. Miguel foi chamado ao palco para algumas palavras, recebido por aplausos entusiasmados. 10 anos atrás começamos com uma visão simples, usar a tecnologia para resolver problemas reais, disse ele, sua voz calma e confiante ressoando pelo salão. Hoje entendo que nossa maior responsabilidade não é apenas criar produtos inovadores, mas garantir que esses avanços beneficiem a todos, não apenas os privilegiados. Seus olhos encontraram os de Luísa na plateia. Recentemente, tenho aprendido valiosas lições sobre o verdadeiro significado de impacto social, sobre como a tecnologia pode ser uma ponte, não um muro, um equalizador, não um divisor. A sinceridade em suas palavras era palpável, tocando Luísa profundamente. Aquele não era um discurso corporativo ensaiado, mas uma declaração de valores que ela começava a perceber que eram genuinamente dele. Após os discursos, a banda ao vivo começou a tocar, convidando os presentes para a pista de dança. Miguel retornou para a mesa, estendendo a mão para Luísa.
Dançaria comigo pela segunda vez? Luísa sorriu, lembrando-se daquela primeira noite no Copacabana Palace. Acho que agora posso dizer que sei dançar, um pouquinho. Na pista, os braços de Miguel envolveram-na com segurança, guiando-a em movimentos suaves ao som de uma balada romântica. Diferente da primeira dança, quando estava tensa e insegura, agora Luísa se movia com mais confiança, permitindo-se relaxar contra ele. Sabe o que estou pensando? Murmurou Miguel, seus lábios próximos ao ouvido dela. O quê? Que gostaria muito de beijá-la agora. O coração de Luísa acelerou. Nas semanas que vinham se encontrando, havia crescido entre eles uma intimidade emocional, uma conexão que ia além da atração física. Mas este seria um passo significativo, um gesto público que oficializaria de certa forma o que quer que existisse entre eles. Olhando nos olhos dele, Luísa viu não apenas desejo, mas respeito, admiração, talvez até algo mais profundo que ainda não ousavam nomear. Eu também gostaria, respondeu ela suavemente. Ali, no centro da pista de dança, sob as luzes suaves e os olhares de centenas de convidados, Miguel Tavares inclinou-se e beijou Luísa Campos. Não um beijo performático para impressionar, mas um gesto gentil e genuíno, uma promessa silenciosa. Quando se separaram, ambos sorrindo, Luísa não mais se importava com os olhares ou cochichos. Pela primeira vez desde que entrara naquele evento, sentia-se completamente segura de seu lugar, não como a garota de Bangu na festa dos ricos, mas simplesmente como Luísa, a mulher que havia conquistado o coração de Miguel Tavares. A segunda-feira, após o evento da Tavares Tech, amanheceu com uma surpresa desagradável. Luísa, que chegava ao centro de tecnologia para mais um dia de trabalho, foi recebida por olhares curiosos e smartphones que rapidamente eram escondidos quando ela passava. Você já viu? Perguntou Tânia, uma das instrutoras do centro, mostrando-lhe a tela de seu celular. Na página de uma popular revista de fofocas online, uma manchete chamativa anunciava: O novo romance do bilionário. Quem é a misteriosa moça de Bangu que conquistou Miguel Tavares? Abaixo, uma série de fotos do evento. Miguel e Luísa chegando de braços dados, conversando durante o jantar e, a mais indiscreta, o beijo na pista de dança. O texto especulava sobre sua história improvável, descrevendo-a como uma Cinderela da Zona Oeste e questionando quanto tempo duraria o conto de fadas. Meu Deus, murmurou Luísa, sentindo o rosto queimar de vergonha. Olhe pelo lado positivo, tentou animá-la Tânia. Pelo menos escreveram coisas boas sobre você. Dizem que é bonita, inteligente e envolvida em projetos sociais. Mas isso era pouco consolo. Luísa sempre prezara sua privacidade, sua capacidade de manter os pés no chão. Agora, de repente, estava exposta, transformada em personagem de uma narrativa que não controlava. Seu telefone não parou de tocar durante toda a manhã. Amigos de infância com quem não falava há anos, colegas da faculdade, até mesmo professores, todos curiosos sobre seu romance com o bilionário. Até sua mãe ligou, preocupada, após ser abordada por vizinhos no mercado. Estão dizendo que você vai se casar e se mudar para uma mansão, relatou Dona Zélia, uma mistura de divertimento e preocupação em sua voz. A dona da padaria perguntou se é verdade que ele te deu um carro importado. É tudo exagero, mãe, suspirou Luísa. Fomos a um evento juntos, só isso. Mas não era só isso. E Luísa sabia. Aquele beijo havia mudado algo fundamental, não apenas entre eles, mas em como o mundo os via. O que antes era privado e pessoal, agora se tornava público e aberto a especulações. No meio da tarde, quando finalmente conseguiu um momento de tranquilidade em seu pequeno escritório no centro, recebeu uma mensagem de Miguel. Acabei de ver as notícias. Sinto muito por isso. Podemos conversar depois do trabalho? Luísa respondeu com um simples sim, ainda processando seus próprios sentimentos sobre a situação. Às 6 da tarde, um carro discreto, não a BMW do sábado, mas um modelo mais simples e menos chamativo, estacionou em frente ao centro. Miguel saiu, vestindo jeans e uma camisa polo, parecendo propositalmente casual para atrair menos atenção. Vamos dar uma volta? Sugeriu ele. Acho que precisamos de privacidade para esta conversa. Caminharam até um pequeno parque nas proximidades, relativamente vazio àquela hora. O sol começava a se pôr,
lançando uma luz dourada sobre as árvores e bancos envelhecidos. Quero me desculpar, começou Miguel assim que se sentaram em um banco afastado. Deveria ter previsto isso. Normalmente sou mais cauteloso com minha privacidade, mas na sua companhia esqueci de me preocupar. Não é sua culpa, respondeu Luísa, surpreendendo-se com sua própria tranquilidade. Nós dois sabíamos que isso poderia acontecer eventualmente. Sim, mas não esperava que fosse tão invasivo. Falei com meu departamento jurídico sobre os limites do que podem publicar, especialmente se começarem a assediar você ou sua família. Luísa observou seu rosto preocupado, tocada por sua consideração. É assim que sempre será? Se continuarmos juntos? A pergunta pairou entre eles carregada de significados e possibilidades. No início, sim, admitiu Miguel honestamente. Haverá curiosidade, especulação, talvez até alguma malícia. Mas com o tempo, as pessoas perdem o interesse. Encontram outro assunto para fofocar. Ele pegou as mãos dela entre as suas. A questão é, vale a pena para você? Porque para mim vale cada manchete, cada fotografia invasiva, cada especulação idiota. Você vale a pena, Luísa. A sinceridade em seus olhos a desarmou completamente. Nas semanas que vinham se conhecendo, Miguel havia mostrado constantemente quem realmente era. Não o bilionário arrogante que poderia ter sido, mas um homem thoughtful, respeitoso, genuinamente interessado em seu mundo e seus valores. Vale a pena, respondeu ela finalmente. Só preciso me adaptar a isso. É tudo tão novo. Vamos enfrentar juntos, um dia de cada vez, prometeu ele, apertando suavemente suas mãos. E quero que saiba que isso não afetará seu trabalho no centro. Já falei com Sandra para garantir que sua posição e responsabilidades permaneçam exclusivamente baseadas em seu mérito profissional. Aquela preocupação com sua autonomia e reputação profissional significava mais para Luísa que qualquer presente material que ele pudesse oferecer. Obrigada por entender isso, disse ela. É importante para mim construir minha própria carreira, independentemente de nós. Miguel sorriu, seus olhos azuis brilhando com admiração. É uma das coisas que mais admiro em você, essa integridade, essa força. O momento foi interrompido pelo celular dele, tocando insistentemente. Miguel checou a tela com uma expressão de desculpas. É o escritório de Pequim. Preciso atender. É o fechamento de um contrato importante que estamos negociando há meses. Claro, vá em frente. Enquanto Miguel se afastava alguns passos para atender a ligação, conversando em um inglês fluente, Luísa observou-o pensativamente. Este era o mundo dele. Negociações internacionais, contratos milionários, decisões que afetavam empresas inteiras, tão distante de suas próprias preocupações cotidianas. Poderiam realmente construir algo duradouro vindo de realidades tão diferentes? Ou estariam apenas vivendo uma fantasia temporária, destinada a se desfazer quando a novidade passasse? Quando Miguel retornou, parecia preocupado. Tudo bem? Perguntou Luísa. Sim e não. O contrato está encaminhado, mas preciso viajar para a China na próxima semana. Provavelmente ficarei fora por 10 dias. Luísa tentou esconder o desapontamento. Estava começando a se acostumar com a presença regular dele em sua vida. Bem, faz parte do seu trabalho, não é? Sim, mas... Miguel hesitou, então sorriu. Na verdade, estava pensando se você não gostaria de vir comigo. Luísa arregalou os olhos, pega completamente de surpresa. Para a China? Você está brincando. Estou falando sério. Teremos alguns dias livres depois das reuniões de negócios. Poderíamos conhecer Pequim, Xangai. Seria sua primeira viagem internacional. A proposta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Miguel, eu não tenho passaporte. Nunca viajei de avião, não falo uma palavra de chinês. Podemos resolver tudo isso, respondeu ele com confiança. O passaporte pode ser expedido em caráter de urgência. O voo é confortável na primeira classe e quanto ao idioma, bem, tenho um tradutor excelente que trabalha comigo lá. Luísa balançou a cabeça, atordoada com a facilidade com que ele apresentava soluções para obstáculos que, em seu mundo, seriam quase intransponíveis. E a faculdade? O centro? Não posso simplesmente largar tudo por 10 dias. As aulas podem ser acompanhadas online,
Conheço seu coordenador de curso e podemos conversar com ele. Quanto ao centro, Sandra já mencionou que você acumulou dias de folga que não tirou e que o projeto de mulheres está bem encaminhado para iniciar sem você. Parecia que ele já havia pensado em tudo. Ainda assim, havia uma questão que Luísa precisava esclarecer. Qual seria meu papel nessa viagem? Estou indo como sua namorada, sua assessora, como minha companheira, interrompeu Miguel suavemente. Alguém com quem quero compartilhar não apenas os momentos de lazer, mas também um pouco do meu mundo profissional, sem expectativas ou pressões, quartos separados, se preferir. A consideração que ele sempre demonstrava por seu conforto e autonomia derrubava mais uma barreira de resistência. Preciso pensar, disse Luísa finalmente. Conversar com minha mãe, organizar tudo. Claro, tem alguns dias para decidir. Miguel sorriu. Mas confesso que adoraria mostrar a cidade proibida para você. Ao caminhar de volta para casa naquela noite, Luísa sentia-se em um turbilhão de emoções. Uma parte dela, a menina de Bangu, que nunca imaginou sequer sair do Rio, estava extasiada com a possibilidade de conhecer um país do outro lado do mundo. Outra parte, a mulher prática e independente, questionava se não estaria avançando rápido demais, tornando-se dependente de Miguel e suas possibilidades. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe na sala, assistindo ao noticiário local. Para sua surpresa e horror, lá estavam elas, fotos suas e de Miguel no evento, enquanto a apresentadora comentava sobre o romance improvável que capturou a imaginação do Rio de Janeiro. Mãe, me desculpe por isso, começou Luísa mortificada, mas Dona Zélia apenas sorriu desligando a TV. Não se desculpe por ser feliz, filha. Só espero que ele saiba a sorte que tem. Aquelas palavras simples carregadas de sabedoria materna foram o bálsamo que Luísa precisava. Abraçando a mãe, ela se permitiu pela primeira vez realmente acreditar que talvez, apenas talvez, esta história não fosse um conto de fadas temporário, mas o início de algo real e duradouro. Ele me convidou para ir à China, confidenciou Luísa. E você vai? Perguntou Dona Zélia, afastando-se para olhar nos olhos da filha. Ainda não sei, respondeu honestamente. Uma parte de mim quer muito ir, outra tem medo. Dona Zélia segurou o rosto da filha entre as mãos, como fazia quando Luísa era pequena. Na vida, filha, nos arrependemos mais das oportunidades que não aproveitamos do que daquelas que arriscamos tomar. Naquela noite, antes de dormir, Luísa enviou uma mensagem para Miguel. Quando partimos para a China? A resposta veio quase imediatamente, como se ele estivesse esperando. Assim que seu passaporte ficar pronto. Obrigado por confiar em mim, Luísa. Confiança. Era disso que se tratava, percebeu Luísa. Não apenas confiar em Miguel, mas em si mesma, em sua capacidade de navegar este novo mundo sem perder sua essência, em sua força para enfrentar os desafios que viriam. Com esse pensamento reconfortante, adormeceu, sonhando com pagodes antigos, dragões de jade e possibilidades infinitas. O aeroporto internacional do Galeão nunca pareceu tão intimidante para Luísa quanto naquela manhã ensolarada. Com o passaporte recém-emitido na mão, um documento que havia requerido a intervenção de um despachante especializado contratado por Miguel, ela aguardava na área VIP, observando os aviões decolarem através dos amplos janelões. — Está tudo bem? Perguntou Miguel, aproximando-se com 2 copos de café. Parece tensa. Estou tentando processar o fato de que em algumas horas estarei do outro lado do mundo, respondeu ela, aceitando o café com um sorriso nervoso. Há 10 dias eu nunca tinha saído do estado do Rio de Janeiro. Agora estou prestes a voar para a China. Miguel sentou-se ao lado dela, tocando sua mão gentilmente. Sei que tudo está acontecendo muito rápido. Se for demais, podemos... Não, interrompeu Luísa, surpreendendo a si mesma com sua determinação. Quero ir. É só bastante para absorver. As 2 semanas desde a festa da Tavares Tech haviam sido uma montanha-russa. Depois da exposição inicial na mídia, Luísa teve que lidar com uma enxurrada de curiosidade. Desde colegas da faculdade que antes mal notavam sua existência, até tabloides tentando encontrar podres em seu passado. Felizmente, como ela brincou com Miguel, o pior que podem descobrir é que repeti matemática no primeiro ano do ensino médio. Sua mãe havia sido um pilar de apoio.
Dona Zélia recebera Miguel para um almoço de domingo, servindo seu famoso feijão tropeiro, com uma naturalidade que impressionou Luísa. Observar Miguel, o homem que possuía mansões e jatos particulares, à vontade na pequena sala de jantar em Bangu, conversando animadamente com Dona Zélia sobre receitas mineiras, havia sido uma das experiências mais surreais e, ao mesmo tempo, reconfortantes de sua vida. Nosso voo está sendo chamado, anunciou Miguel, interrompendo seus devaneios. Pronta para embarcar? No conforto da primeira classe, uma experiência que Luísa achou simultaneamente extravagante e fascinante, ela finalmente relaxou. Os assentos que se transformavam em camas, o menu gourmet, o atendimento personalizado, tudo parecia saído de um filme. Isso é uma loucura, comentou ela quando lhe serviram champanhe antes da decolagem. As pessoas realmente viajam assim regularmente? Miguel sorriu, apreciando sua reação genuína. Uma pequena porcentagem, sim. É um privilégio que nunca tomo por garantido, mesmo depois de tantas viagens. Durante as longas horas de voo, conversaram sobre tudo, desde as reuniões que Miguel teria em Pequim, até os projetos que Luísa estava desenvolvendo para o centro em Bangu. Em determinado momento, ele lhe mostrou um livro básico de mandarim, e riram juntos, tentando pronunciar as frases mais simples. Quando finalmente aterrissaram em Pequim, após uma escala em Dubai que permitiu a Luísa vislumbrar brevemente o esplendor dourado daquela cidade desértica, o cansaço da viagem era superado pela excitação. Não posso acreditar que estou realmente aqui, murmurou ela, observando os ideogramas chineses por toda parte enquanto atravessavam o moderno aeroporto internacional. Um carro luxuoso os esperava, conduzido por um motorista que cumprimentou Miguel respeitosamente em inglês. Ao lado dele estava Lian, a intérprete que trabalharia com eles durante a estadia. Bem-vinda à China, senhorita Campos, disse a jovem mulher em português perfeito, surpreendendo Luísa. Espero que tenha uma estadia agradável em nosso país. Durante o trajeto até o hotel, um estabelecimento 5 estrelas no coração de Pequim, Luísa observava fascinada a mistura de antigo e moderno que caracterizava a capital chinesa. Arranha-céus futuristas dividiam espaço com templos seculares, enquanto as ruas fervilhavam com uma energia quase palpável. O hotel era um mundo à parte, um oásis de luxo com decoração que mesclava elementos tradicionais chineses e confortos ocidentais. Para surpresa de Luísa, foram conduzidos a uma suíte presidencial que ocupava metade do último andar. Achei que ficaríamos em quartos separados, comentou ela, quando ficaram sozinhos. A suíte tem 2 quartos, explicou Miguel. Pensei que seria mais confortável que ficarmos em andares diferentes, mas mantendo sua privacidade. Se preferir outra acomodação... Não, isso é perfeito, assegurou Luísa, tocada por sua consideração constante. Os primeiros dias foram intensos. Enquanto Miguel participava de reuniões de negócios, Luísa explorava a cidade com Lian como guia. Visitou a cidade proibida, caminhou pela praça Tiananmen, maravilhou-se com os hutongs, as ruelas tradicionais que resistiam à modernização acelerada da cidade. À noite, compartilhavam suas experiências do dia durante jantares em restaurantes locais que Miguel fazia questão de escolher fora do circuito turístico. Prefiro que você conheça a China real, não apenas a versão para estrangeiros, explicou ele quando a levou a um pequeno estabelecimento onde eram os únicos ocidentais, enfrentando o desafio de comer com pauzinhos e experimentar pratos que nunca teriam em cardápios traduzidos. Foi durante um desses jantares, no 4º dia, que Luísa notou Miguel particularmente quieto, preocupado. Aconteceu algo nas reuniões hoje? Perguntou ela, servindo-lhe mais chá, um gesto que já havia aprendido a apreciar. Miguel hesitou antes de responder. Não exatamente nas reuniões. Recebi notícias do Brasil. Parece que uma revista de fofocas está preparando uma matéria sobre você, sobre nós. Luísa sentiu um frio no estômago. Que tipo de matéria? Do tipo que busca histórias escondidas, entrevistando ex-colegas, vizinhos, qualquer um que possa fornecer algum ângulo sensacionalista. Ele pausou visivelmente incomodado. Meu departamento jurídico está monitorando, mas achei que você deveria saber. Que histórias escondidas esperam encontrar? Perguntou Luísa, entre divertida e preocupada.
Minha vida tem sido bastante transparente. Estudo, trabalho, cuido da minha mãe. Nada particularmente escandaloso. Às vezes inventam coisas, respondeu Miguel seriamente. Ou distorcem pequenos detalhes para criar controvérsia. Luísa absorveu a informação, sentindo o peso da exposição pública que agora era parte de sua vida. O que podemos fazer? Legalmente, pouco antes da publicação, mas podemos estar preparados. Ele pegou sua mão por cima da mesa. Sinto muito por arrastar você para isso. Você não me arrastou para lugar nenhum, respondeu Luísa firmemente. Vim por escolha própria com os olhos abertos, e continuarei escolhendo isso, escolhendo você, enquanto fizer sentido para nós dois. Miguel apertou sua mão, emoção genuína em seus olhos. Você é extraordinária, sabia? A maioria das pessoas já teria fugido diante dessa pressão. Talvez eu seja mais forte do que pareço, respondeu ela com um sorriso leve. Agora vamos tentar aquele prato de aparência duvidosa que o garçom recomendou? Se vou enfrentar tabloides, posso muito bem encarar intestinos de pato ou o que quer que seja aquilo. A capacidade de Luísa de encontrar humor mesmo em situações tensas era uma das qualidades que mais encantavam Miguel. Naquela noite, enquanto retornavam ao hotel em um passeio noturno pela cidade iluminada, ele a surpreendeu ao parar abruptamente em uma pequena ponte sobre um lago artificial. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou, virando-se para encará-la. Sua autenticidade. Você não tenta ser outra pessoa. Não se intimida com este mundo novo, mas também não finge pertencer a ele naturalmente. Simplesmente o enfrenta com honestidade e coragem. Sob o brilho suave das lanternas chinesas que decoravam a ponte, Miguel a puxou gentilmente para mais perto. Estou me apaixonando por você, Luísa Campos. Não pela história que as revistas estão tentando vender, não por alguma fantasia de Cinderela, mas pela mulher real que você é. Aquelas palavras tão simples e diretas tocaram Luísa profundamente. Também estou me apaixonando por você, Miguel. O homem real, não o bilionário das manchetes. O beijo que compartilharam naquela ponte em Pequim foi diferente de todos os anteriores. Não havia plateia, nenhum fotógrafo escondido, nenhuma expectativa social. Era apenas eles, dois corações se encontrando a milhares de quilômetros de casa. Os últimos dias na China passaram como um sonho para Luísa. Após concluir suas reuniões de negócios com sucesso, Miguel dedicou-se integralmente a mostrar-lhe o país. Viajaram para Xangai em seu jato particular, outra experiência surreal, onde se maravilharam com o impressionante skyline futurista. Visitaram a Grande Muralha, onde Luísa insistiu em subir a pé em vez de usar o teleférico, determinada a experimentar completamente aquela maravilha do mundo. Estou criando memórias para durar uma vida inteira, explicou ela, ofegante mas radiante ao atingir um dos pontos mais altos da seção restaurada da muralha. A viagem também trouxe uma nova dimensão ao relacionamento deles. Longe da mídia brasileira e das expectativas sociais, encontraram um ritmo próprio, uma intimidade genuína que ia além da atração física inicial. Nunca viajei assim com ninguém, confessou Miguel na véspera do retorno, enquanto jantavam na suíte com vista para as luzes noturnas de Pequim. Normalmente minhas viagens são puramente funcionais, reuniões, compromissos, eventos obrigatórios. Você me fez redescobrir o prazer de simplesmente experimentar lugares. Luísa sorriu, sentindo-se estranhamente empoderada pela confissão. Era reconfortante saber que também estava trazendo algo valioso para a vida dele, que a troca entre eles não era unilateral. Obrigada por me apresentar este mundo, respondeu ela, erguendo sua taça em um brinde. Mas mais importante, obrigada por se importar com o meu também. Na manhã seguinte, enquanto faziam as malas para o voo de retorno, o telefone de Miguel tocou. Sua expressão se transformou ao atender, linhas de preocupação marcando sua testa. Quando? Perguntou ele em inglês. Já publicaram? Entendo, sim, informe ao departamento jurídico. Estaremos de volta amanhã. Ao desligar, encontrou o olhar questionador de Luísa. A matéria que mencionei, explicou ele gravemente, vai sair amanhã, quando estaremos no ar. Minha assessoria conseguiu uma cópia antecipada. E é ruim? Perguntou Luísa, preparando-se para o pior. É pessoal, respondeu ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Entrevistaram seu pai.
Luísa sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Meu pai? Mas como? Ele sumiu há anos. Nunca soubemos para onde foi. Aparentemente a revista o localizou em São Paulo. Ele deu uma entrevista completa falando sobre você, sua infância e fazendo algumas alegações sobre sua mãe que são questionáveis. Um misto de emoções invadiu Luísa. Choque, raiva, mágoa. O pai que abandonara ela e Dona Zélia quando tinha apenas 8 anos, que nunca mais dera notícias, que nem sequer enviara um cartão de aniversário nos 15 anos desde sua partida, agora reaparecia para falar sobre sua vida para uma revista de fofocas. O que ele disse? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Miguel hesitou. Tem certeza que quer saber agora? Podemos esperar até voltarmos, consultar o advogado. Quero saber, insistiu Luísa firmemente. Preciso estar preparada. Com relutância, Miguel resumiu o conteúdo da matéria. O pai de Luísa, Antônio Campos, apresentava-se como uma vítima, alegando que Dona Zélia o impedira de manter contato com a filha, que sempre desejara participar de sua educação, mas fora afastado. Insinuava que a ex-esposa era interesseira e que provavelmente estava manipulando Luísa para se aproximar de Miguel por dinheiro. É tudo mentira, declarou Luísa, tremendo de indignação. Ele nos abandonou, simplesmente desapareceu um dia. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para me sustentar sozinha, enquanto ele nem sequer mandou 1 centavo de pensão. Miguel aproximou-se, abraçando-a protetoramente. Eu sei. E qualquer pessoa que conheça você e sua mãe saberá que são acusações absurdas. Mas muitas pessoas não nos conhecem, respondeu Luísa, a realidade da situação atingindo-a plenamente. Vão ler isso e acreditar nele. Vão pensar que sou uma oportunista, que minha mãe é uma golpista. Podemos combater isso, Nara, assegurou Miguel. Temos opções legais, podemos emitir declarações, dar nossa versão dos fatos. Mas Luísa sabia que o estrago já estava feito. Mesmo que contestassem cada palavra, a semente da dúvida já estaria plantada. Pior ainda, sua mãe, a mulher que sacrificara tudo por ela, seria publicamente humilhada, exposta a fofocas e especulações cruéis. Preciso ligar para minha mãe, disse Luísa, afastando-se do abraço de Miguel. Ela precisa saber antes que a matéria seja publicada. A ligação para Dona Zélia foi uma das mais difíceis que Luísa já fizera. Ouvir a voz embargada da mãe, ao saber que o ex-marido havia reaparecido desta maneira devastadora, partiu seu coração. Não se preocupe comigo, filha, disse Dona Zélia após o choque inicial. Estou preocupada é com você. Como está lidando com isso? A força de sua mãe, mesmo diante de tamanha injustiça, apenas reforçou a determinação de Luísa. Vou enfrentar isso de cabeça erguida, mãe. Não vou deixar que ele nos defina ou determine nossa felicidade. Após desligar, encontrou Miguel observando-a com uma mistura de admiração e preocupação. Ainda quer voltar amanhã? Perguntou ele. Poderíamos adiar, dar tempo para a poeira baixar e... Não, respondeu Luísa firmemente. Não vou me esconder. Além disso, preciso estar com minha mãe agora. Durante o longo voo de volta ao Brasil, Luísa permaneceu pensativa, elaborando mentalmente como lidaria com a situação. Miguel respeitou seu espaço, oferecendo apoio silencioso e garantindo que tivesse privacidade quando necessário. Foi durante esse período de reflexão que Luísa chegou a uma decisão importante. Quando finalmente compartilhou seus pensamentos com Miguel, faltando algumas horas para a aterrissagem, ele pareceu inicialmente hesitante. Tem certeza disso? Seria expor ainda mais sua vida pessoal. Estou certa, afirmou ela. Se minha história vai ser contada, quero que seja com minhas palavras, não distorcida por tabloides ou pelo homem que nos abandonou. Quando aterrissaram no Rio de Janeiro, a matéria já estava circulando nas redes sociais e sites de notícias. Como esperado, a narrativa sensacionalista pintava Luísa e Dona Zélia como oportunistas, enquanto apresentava Antônio Campos como um pai dedicado injustamente afastado da filha. Ignorando os repórteres que os aguardavam no aeroporto, Miguel e Luísa seguiram diretamente para Bangu, onde encontraram Dona Zélia na pequena casa, que agora estava cercada por jornalistas e curiosos. Isso é uma loucura, comentou Dona Zélia, fechando as cortinas para evitar as câmeras apontadas para suas janelas. Nunca imaginei que minha vida se tornaria um circo. Vai passar, mãe,
assegurou Luísa, abraçando-a apertado. E enquanto isso, temos um plano. 3 dias depois, uma entrevista exclusiva foi ao ar em um dos principais programas de televisão do país. Não em um tabloide ou site de fofocas, mas em um respeitado programa jornalístico conhecido por sua seriedade. Luísa e Dona Zélia, sentadas lado a lado, contaram sua história. A luta da mãe solo para criar a filha após o abandono do marido, os sacrifícios, as dificuldades financeiras, a determinação de Luísa em estudar mesmo quando parecia impossível. Nunca impedi meu ex-marido de ver nossa filha, declarou Dona Zélia com dignidade. Ele escolheu partir. Escolheu não participar da vida dela. E agora, quando ela encontra felicidade, retorna para tentar destruí-la por dinheiro ou notoriedade. Luísa, por sua vez, abordou seu relacionamento com Miguel com honestidade e maturidade. Nos conhecemos por acaso e nos conectamos por valores que compartilhamos, compromisso com impacto social, ética, respeito mútuo. A diferença econômica entre nós é real, mas não define quem somos um para o outro. Miguel não participou da entrevista, uma decisão deliberada para que o foco permanecesse na verdade de Luísa e sua mãe, não em seu status ou influência. Mas sua presença era sentida no apoio que havia proporcionado, na equipe jurídica que agora protegia mãe e filha, no espaço seguro que havia criado para que contassem sua história. A reação do público foi surpreendentemente positiva. A autenticidade de Dona Zélia, a dignidade com que Luísa abordou a situação, conquistaram empatia e respeito. Nas redes sociais, hashtags como "Estamos com você, Luísa" e "Respeito a Dona Zélia" tornaram-se trending topics. Uma semana após o retorno da China, Luísa retomava gradualmente sua rotina, as aulas na faculdade, o trabalho no centro de tecnologia. Embora ainda houvesse olhares curiosos e ocasionais fotógrafos tentando registrar seu dia a dia, a tempestade midiática começava a diminuir. Em uma tarde de domingo, enquanto almoçavam na casa de Dona Zélia, agora uma tradição que Miguel abraçara completamente, ele fez um anúncio inesperado. "Comprei uma casa", disse casualmente enquanto servia-se de mais feijão. "Aqui em Bangu?" perguntou Luísa surpresa. "Não exatamente. Na Barra da Tijuca, perto da praia." Ele fez uma pausa, observando a reação delas. "É um lugar intermediário, nem tão longe de Bangu que sua mãe não possa visitá-la facilmente, nem tão exposto quanto o meu apartamento em Ipanema." Luísa trocou um olhar com a mãe, compreendendo imediatamente a implicação. "Está me convidando para morar com você?" Miguel sorriu um tanto nervoso, uma expressão rara nele. "Estou sugerindo um espaço que poderia ser nosso, um novo começo, em um lugar que não é nem completamente meu mundo, nem completamente o seu. Um território neutro onde podemos construir algo juntos." Ele se apressou em acrescentar. "Sem pressão, é claro, quando e se estiver pronta." Dona Zélia observava a filha com um sorriso compreensivo. "O ninho sempre fica pequeno quando os pássaros crescem", comentou suavemente. Luísa sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de gratidão pela jornada extraordinária que a trouxera até este momento. Da garota tímida que não sabia dançar no Copacabana Palace, a mulher que agora enfrentava tabloides com coragem e construía um futuro ao lado de um homem que a valorizava por quem era, não por sua origem ou classe social. "Adoraria conhecer a casa", respondeu finalmente, sua voz firme apesar da emoção. "Nosso novo começo." Miguel estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. Não eram mais o bilionário e a garota humilde de mundos separados. Eram simplesmente Miguel e Luísa, escrevendo juntos os próximos capítulos de uma história que nenhuma manchete sensacionalista poderia realmente capturar. "Sabe o que mais gosto em novos começos?" perguntou ele, um brilho especial em seus olhos azuis. "Eles geralmente começam com uma dança." Luísa riu, lembrando-se daquela primeira noite, daquele primeiro momento, quando ele pegara sua mão e calara a todos com um simples gesto de respeito e admiração. "Então acho melhor eu continuar praticando", respondeu ela, apertando a mão dele, "porque este é apenas o início da nossa dança."